Então, meu nome é João Baqui, para quem não me conhece, eu sou do canal Interpreta Vet, sou patologista clínico, trabalho aí na rotina clínica de cães e gatos, sou professor na graduação, na pós-graduação, tem esse conteúdo digital que a gente oferece diariamente para vocês, de forma gratuita, na intenção de melhorar a qualidade do atendimento de vocês, justamente porque a gente sabe que o maior empecilho aí é o medo e a insegurança diante de laudos, de exames laboratoriais de rotina. Então, a gente foca muito nisso, porque diariamente nós recebemos mensagens de compartilhamento de exames, porque naquele momento em que chega o laudo, você precisa tomar uma atitude e aquela atitude está intrinsecamente relacionada ao que você obteve naqueles exames laboratoriais, seja para eliminação de uma possibilidade ou para elaboração de diagnósticos diferenciais. Portanto, o exame laboratorial, a partir do momento que você solicita, você precisa saber o que esperar. Mas hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais ampla, que seria no sentido lá do atendimento clínico até o que se esperar dessa manifestação clínica, primeiramente, né? Depois a gente vai ver o que seria a manifestação laboratorial dos pacientes com urina avermelhada. Pessoal, a gente sabe que nós temos diversas possibilidades e a primeira, sem dúvida nenhuma, que já pode causar confusão no atendimento clínico de cães e gatos é a própria anamnese do paciente com urina avermelhada. Por quê? Nós temos, diante de um atendimento, de uma consulta, assim que você recebe o teu paciente, às vezes a queixa clínica ela já vem um pouco afunilada. Por exemplo, muitas vezes, na minha jornada de clínico, eu recebia pacientes cujos proprietários afirmavam desse jeitinho assim: olha, doutor, o que está acontecendo é que a minha cadelinha, o meu gatinho, está urinando sangue, né? E se você não está preparado para entender o que o proprietário está dizendo, você sai correndo e começa a investigar causas de hematúria. Hematúria é a presença de hemácias de sangue na urina. E se você vai lá em hematúria, você obviamente vai encontrar um monte de possibilidades, desde lesão do trato gastrointestinal, a infecções, enfim, a coagulopatias. Você começa a verificar uma série de distúrbios que às vezes não tem nada a ver com aquele paciente. Então, qual que é a primeira dica dessa live do Café com Exame sobre a urina avermelhada? Vamos começar do início, Então, o que eu sugiro é que quando o tutor chega falando que o animal está urinando sangue, a primeira coisa que você tem que aí desmistificar, é que o que o proprietário viu de fato. O que ele viu, ele não pegou um microscópio e foi avaliar a presença de hemácias. Ele viu simplesmente a coloração dessa urina. E geralmente a coloração dessa urina se encontra avermelhada. Essa vermelhidão, intuitivamente, é óbvio, que o tutor leigo por si só, ele acaba associando diretamente a presença de sangue na urina, o que de fato nem sempre é verdade. Até hoje, se vocês pegarem, enquanto vocês estão num encontro social, como por exemplo num churrasco, você pega aquela carne, você tira da embalagem e obviamente você vê alguém chegando de perto, que não tem o conhecimento, e acaba falando: nossa, essa carne está sangrando, nossa, tem muito sangue nessa carne. Por quê? Ele está verificando a presença de um líquido avermelhado. E, de fato, aquilo não é sangue. A gente sabe que aquilo não é sangue. Aquele aspecto vermelho tem a ver com a mioglobina, a degeneração de células musculares, que, no final das contas, é a carne. Então, o proprietário tem, culturalmente, a
intuitivamente, né, a questão de associar a líquidos vermelhos a sangue, líquidos orgânicos, biológicos a sangue, e não necessariamente é exatamente aquilo que está acontecendo dentro da clínica de cães e gatos. Você pode acabar, inclusive, se confundindo e caminhando para um diagnóstico que não faz sentido para aquele animal, certo? Então, qual que é a primeira dica? Nós já dissemos. O importante é, quando o proprietário fala esse animal está urinando sangue, a gente tem que traduzir melhor esse fenômeno para qual é a coloração da urina que você vê. Avermelhada? É uma urina vermelha? E aí ele vai confirmar, sim. E aí a gente começa. Uma urina avermelhada, quais são as possibilidades, né, através de mecanismos fisiopatogênicos que podem levar a uma urina avermelhada? Bom, pessoal, obviamente, a gente não pode deixar de falar da hematúria, claro. A hematúria é a presença de hemácias na urina por algum mecanismo que levou à entrada de sangue naquele trato urinário. E aí nós temos, né, desde processos inflamatórios, sépticos, assépticos, trauma, coagulopatia e até idiopaticamente nós podemos produzir hematúria, certo? Até deixo uma atenção aqui para os métodos de coleta. A gente sabe que a cistocentese costuma ser o método de coleta de urina de eleição, salvo algumas exceções que não cabem aqui nesse momento, mas a gente sabe que a inserção da agulha para a cistocentese, para a obtenção do material urina, ele é invasivo e, eventualmente, ele vai acabar lesionando microvasos, e esses microvasos vão acabar, né, rompendo e liberando uma certa quantidade de hemácias nessa urina. Geralmente, a hematúria provocada por cistocentese não vai alterar a coloração da urina, certo? Mas lá na urinálise, ou urina tipo 1 ou EAS, a gente vai encontrar microscopicamente a presença de hemácias. Tá? E isso sim continua sendo classificado como hematúria, não macroscópica, mas microscópica, certo? Então nós temos essas causas de hematúria que devem ser investigadas, obviamente, mas a gente tem que lançar mão imprescindivelmente de pelo menos uma urinálise para começar a entender o que pode estar acontecendo, certo? Então, quais seriam, né, as outras possibilidades de uma urina avermelhada, pessoal? O que pode acontecer? Primeiro, a hematúria, certo? E aí, macroscopicamente falando, o que a gente pode ter também como interferente na coloração normal de uma urina? Bom, vamos falar primeiro de mecanismos simplesmente medicamentosos, só para que vocês saibam que isso pode ocorrer, como a utilização da doxorubicina, rifamicina, certo? Nós temos aí outros fármacos que também podem interferir na coloração, gerando uma coloração avermelhada para a urina, certo? Até em doses mais altas de acepromazina, isso pode acontecer, certo? Mas agora vamos falar, excetuando-se a interação medicamentosa, né, a metabolização dessas drogas, o que nós temos de mecanismo fisiopatogênico provocando alteração avermelhada na urina? Nós falamos da hematúria, da interferência de medicamentos, isso é importante a gente investigar no histórico desse animal, tá? A questão medicamentosa. E o que sobra? Tirei a hematúria, tirei a intervenção medicamentosa, o que sobra nesse paciente? Primeiro, pessoal, a hemoglobinúria. Pô, João, hemoglobina na urina não é a mesma coisa que hematúria, já que a hemácia tem milhões de hemoglobinas dentro dela? É diferente. É diferente por quê? Os mecanismos que provocam hematúria são diferentes dos mecanismos que provocam
a presença de hemoglobina livre na urina. Então, João, quais seriam as possibilidades de hemoglobina livre na urina? Primeiro, utilizando o que a gente aí formulou como metodologia, o método Gotas, certo? O método Gotas são siglas, né, para a gente avançar na nossa interpretação de exames laboratoriais, certo? Então, no método Gotas, a gente tem que, no G de Gotas, a gente tem que garantir a qualidade da amostra. Por quê? Olha, pessoal, se eu coleto uma urina que tem hematúria, presença de eritrócitos na urina, se eu não tiver um certo cuidado com essa amostra, eu posso ter a lise dos eritrócitos de forma iatrogênica. E aí o que eu vou encontrar é um falso negativo para a presença de eritrócitos. Por quê? Se eu liso os eritrócitos por falta de cuidado com a minha amostra, eu vou ter a presença de hemoglobina livre. Só que essa hemoglobina livre é o que a gente chama de hemoglobina livre causada por mecanismos iatrogênicos. Foi provocada in vitro e não necessariamente. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Porque teve uma ligação, eu tive que interromper ela. Aí o microfone costuma dar umas falhas. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Só confirma alguém aí se o microfone está adequado, o áudio está ok, para eu continuar aqui o nosso raciocínio. Essas ligações de São Paulo, realmente, elas são contra o café com exame. Se alguém puder, sim, Tauara, obrigado. Então tá, vamos continuar. A causa iatrogênica de hemoglobinúria, tá, é provocada justamente pela má qualidade de uma amostra. Por exemplo, se eu tenho eritrócitos na urina, eu preciso ter cuidado com essa amostra. Já percebam que a hemácia já não... A hemácia, ela já não está no seu meio original, ela já está numa condição, né, que pode ser agressiva para os eritrócitos. Então, os eritrócitos já estão mais fragilizados. Se a gente não tem cuidado com essa coleta, com essa amostra, enfim, nós podemos ter uma hemoglobinúria provocada pela hemólise in vitro, certo? Então, a gente precisa excluir essa possibilidade, porque isso gera falso negativo para uma hematúria verdadeira. Certo? Tá, João, mas tirando a hemoglobinúria provocada por um erro pré-analítico, o que a gente tem? Olha, pessoal, nós temos também a interferência, né, de algumas particularidades dessa urina. Como, por exemplo, o quê? Uma urina mais alcalina, tá? Tendendo mais à alcalinidade, ela tem mais tendência a lisar eritrócitos. Então, não necessariamente foi um problema de coleta ou alguma intercorrência pré-analítica. A própria condição da urina provocou uma hemólise. E aí, quando você tem uma hemólise, você acaba não encontrando eritrócitos, mas vai estar lá a hemoglobina livre, que vai dar a coloração avermelhada para essa urina. Certo? Então, urinas extremamente alcalinas podem provocar um falso negativo de hematúria, gerando aí uma falsa interpretação de hemoglobina livre na urina. Certo? Qual é a outra condição que pode provocar a hemólise? É a hipostenúria. É uma urina extremamente diluída. Por quê? Isso vai alterar a osmolaridade do meio e pode provocar aí danos ao eritrócito. E esse dano ao eritrócito vai provocar a lise desse eritrócito e vai acabar gerando a hemoglobina livre. Tá bom, João, mas você comentou até agora sobre hematúrias que acabaram virando hemoglobinúria, tá? Então, esses são os impactos que não estão relacionados com a doença em si, e sim com particularidades daquela urina, erros pré-analíticos. Isso é importante descartar. Certo? Agora, João, o que pode provocar hemoglobinúria verdadeira, vamos dizer assim? Bom, pessoal, primeiro, o que a gente precisa saber? Que hemólises, elas podem provocar a lise de eritrócito, pelo próprio nome. Hemólise
vai destruir, né, vai lisar o eritrócito e esse eritrócito está repleto de hemoglobina e essa hemoglobina vai acabar tendo um destino. E aqui eu chamo a atenção. Por quê? Quando a gente tem hemoglobina livre no sangue, não tem outro jeito, não tem outro caminho. O que pode estar ocorrendo é uma hemólise intravascular. Ah, João, por que a hemoglobina livre não pode ser uma hemólise extravascular? Por quê? Na hemólise extravascular, você tem a captação desses eritrócitos de destruição pelos macrófagos do baço, fígado, medula óssea, e aí você não tem essa hemoglobina livre, porque ela é rapidamente captada e metabolizada. Mas quando você tem uma hemólise intravascular, né, o rompimento do eritrócito no próprio vaso, você tem essa liberação de hemoglobina no sangue, hemoglobina livre no sangue. E a hemoglobina não foi feita para andar livre no sangue. Então vamos explicar o mecanismo fisiopatogênico para vocês entenderem qual que é o BO, qual que é o problema da hemoglobina livre no sangue. Carita, como vou saber diferenciar hemoglobina e hemácia? Já vamos chegar lá, tá bom? E aí, vamos entender o mecanismo fisiopatogênico da hemoglobinúria verdadeira. Olha, pessoal, se você tem uma hemólise intravascular, seja por intoxicação, seja por danos provocados por hemoparasitos, seja por ativação do sistema complemento, por exemplo, por um processo imunomediado, você pode ter a lesão de eritrócitos intravascularmente, certo? E aí você tem a liberação de hemoglobina livre. Imagina milhões de hemácias rompendo e dentro de cada hemácia tem milhões de hemoglobinas, né? E essas hemoglobinas caem no sangue e estão perdidas e elas vão circulando. E aí acontece uma coisa quando elas estão livres no sangue. A hemoglobina tem um tamanho molecular em torno de 62.000, tá? De peso molecular. Quando ela cai no sangue, ela meio que ela é convertida em dímeros de hemoglobina, que tem a metade desse tamanho. E a partir do momento que ela tem a metade desse tamanho, adivinha onde ela passa tranquilamente? Pela barreira de filtração glomerular, certo? E essa hemoglobina, se convertendo em dímeros de hemoglobina, que tem metade do seu tamanho, vai acabar passando pela barreira de filtração. E quando ela passa na barreira de filtração, ela cai no ultrafiltrado e ela, inevitavelmente, vai dar uma coloração avermelhada a escurecida, a depender da concentração de hemoglobina livre. Certo, pessoal? E essa hemoglobina livre, como eu falei, ela não foi feita para andar livre, ela provoca também problemas, né, mecanismos danosos secundariamente. Por quê? O que acontece? Quando essa hemoglobina cai no ultrafiltrado, ela vai acabar sedimentando ali, precipitando, melhor dizendo, ela vai acabar precipitando nos túbulos renais e vai provocar uma reação inflamatória que vai provocar lesão tubular. Então, João, você está querendo me dizer que quando eu tenho uma hemoglobinemia, que é a presença de hemoglobina no sangue, ela vai passar para a urina, né, para o ultrafiltrado, e aí a gente tem uma hemoglobinúria, e essa hemoglobinúria, além de ser um achado de coloração, ela ainda pode causar, né, uma injúria renal aguda. Exatamente. Hemoglobina não foi feita para andar sozinha no sangue, certo? Então, o que acontece? Diante de uma hemólise intravascular, tá bom, pessoal? É um jeito da gente diferenciar também hemólise de intravascular de extravascular. Na intravascular, nós vamos ter hemoglobinemia e, consequentemente, hemoglobinúria, certo? E essa hemoglobina no ultrafiltrado vai provocar lesão tubular. E essa lesão tubular pode provocar injúria renal aguda, secundariamente. Certeza? Beleza? E aí, como eu falei, mecanismos imunomediados com a ativação do sistema complemento, que vai provocar aí danos na parede do eritrócito. Nós vamos ter aí causas de hemólise intravascular, reações transfusionais,
certo? Hemólise por hemoparasitos diretos, né, dando direto à membrana eritrocitária, certo? E nós temos também casos de hipofosfatemia, que vai provocar alterações na membrana fosfolipídica desse eritrócito, vai provocar uma sensibilidade maior a rompimento, né? E essa hemácia eventualmente pode lisar intravascularmente, liberando hemoglobina, que vai aumentar no sangue, hemoglobinemia, e vai acabar, consequentemente, aumentando na urina, tá bom? Certo? E para isso acontecer, para acontecer uma hemoglobinúria a ponto de provocar alteração de coloração do sangue, nós temos alguns mecanismos de reabsorção de hemoglobina, por mais que estranho que isso pareça, que é feita pelo próprio túbulo. E também nós temos no sangue a aptoglobina, que vai tentar remover essas hemoglobinas, mas aí satura pela grande quantidade de hemoglobina livre. E aí tudo que sobrou vai passar pela urina, certo? Vai cair na urina, provocando alteração de cor, nesse caso, inclusive avermelhada. Tá? Vou até contar um caso para vocês de uma proprietária com recursos financeiros muito baixos, que justamente a queixa principal era a presença de sangue na urina. Foi assim que o proprietário notificou para a veterinária, certo? A veterinária responsável. A veterinária responsável, então, como o proprietário não tinha recurso financeiro suficiente, ela teve que escolher um exame de primeira ali, de triagem de primeira linha, para tentar começar a pensar em possibilidades diagnósticas. Então, ela optou, já que não havia recurso financeiro, ela optou pela urinálise. Ela pegou essa urina, coletou essa urina, que de fato estava avermelhada, e mandou para a urinálise. Certo? E aí, o que a gente detectou foi ausência de eritrócito, né? Não havia eritrócito, não havia hematúria naquela amostra, mas a amostra estava avermelhada. E aí, o que aconteceu? A gente foi, então, perguntar o histórico. É um animal que já vinha apresentando hiporexia, é um animal que já estava mais prostrado, certo? A mucosa já estava um pouco hipocorada e o animal estava urinando sangue, né? Na verdade, o que a proprietária viu foi justamente a urina avermelhada. Então, o que me chamou a atenção é que durante a urinálise a gente faz lá a detecção do grupo M, que erroneamente é chamada de sangue oculto. Se você pegar o laudo de urinálise, pega um laudo de urinálise aí, você vai ver lá, ou sangue oculto, detecção do grupo M, nada mais do que a detecção do grupamento M. Quem tem grupamento M? Eritrócito, obviamente, porque está cheio de hemoglobina dentro dele, a hemoglobina livre e a mioglobina, que é uma proteína dentro da célula muscular, que também tem ferro e etc. Tem grupamento M, certo? E aí eu conversei com a veterinária, eu falei, olha, a coleta foi tranquila, bababá, discuti. Ela falou, não, foi super tranquila. E aí eu sei que a hematúria provocada por iatrogênica, por cistocentese, não necessariamente vai alterar a coloração da amostra. Então tinha que ser uma intensidade maior. Aí eu conversei com ela, olha só, cara, isso não está parecendo ser um problema urinário, tá? Do trato urinário. E tem coisa mais a fundo aí. Ela falou, até anotei uma coloração de mucosa mais hipocorada. Eu falei, olha só, nós temos que considerar nesse caso, tá, a possibilidade de hemoparasita e etc. E até processos imunomediados. Cara, tenta tirar desse paciente pelo menos um hemograma para a gente comparar com a urinálise. A gente sabe que esses exames de triagem fazem uma resenha entre si, né? Já sempre falo sobre isso. É como se fosse uma conversa de bar, né? Bom, você tem o histórico, tem o exame físico, e aí os exames estão conversando. Olha, aqui deu, na urinálise deu presença de sangue oculto, mas eu preciso conversar com o hemograma para entender exatamente de onde está vindo essa hemoglobina livre, teoricamente, tá, pessoal? E o que aconteceu?
né? Após um pouco de insistência, a gente fez o hemograma desse paciente e estava claro que esse animal tinha um processo imunomediado. Tratava-se de uma anemia hemolítica imunomediada com ativação de sistema complemento. Como é que eu sei que tinha ativação de sistema complemento? Porque tinha a presença de muitas hemácias fantasmas. Ah, mas eu não sei o que é hemácia fantasma, tem a ver com Halloween. Não, é que as hemácias fantasmas elas são provocadas por, geralmente, a destruição mediada por ativação do sistema complemento, mecanismo imunomediado. Então, o animal, o problema dele era originalmente uma anemia hemolítica imunomediada que provocou hemólise intravascular. Essa hemólise intravascular levou a uma hemoglobinemia que levou a uma hemoglobinúria. Então o problema não estava na urina, o problema estava no sangue. E a gente sabe que a maioria dos casos de anemia hemolítica imunomediada são causados no cão de uma forma não associada a uma doença de base, tá? Diferentemente do gato, certo? Então, nesse caso, era uma anemia hemolítica imunomediada. Então, pessoal, não esqueçam, a hemoglobinúria pode estar presente na coleta por hemólise in vitro, anemia hemolítica imunomediada, reações transfusionais, hemólise por hemoparasitos e até hipofosfatemia. Beleza? E aí, eu posso acabar então meus diagnósticos diferenciais? Olha, pessoal, a gente está falando de urina avermelhada, a gente falou sobre hematúria e hemoglobinúria e falamos sobre as interações medicamentosas. Tem mais alguma coisa que vai tornar a urina avermelhada? Eu pergunto para vocês aí que estão na live. Vamos interagir? Olha, eu estou com uma urina avermelhada. Não é hematúria, não é hemoglobinúria e não é interação medicamentosa. O que mais poderia ser? Vamos lá, será que alguém vai interagir comigo? Gosto tanto quando vocês fazem isso. Mas vamos lá, enquanto isso, né, enquanto vocês vão pensando aí, nós temos, né, então para resumir aqui até agora, já falamos sobre 3 possibilidades de urina avermelhada. A hematúria, obviamente, a hemoglobinúria, que já explicamos quais são as possibilidades de hemoglobinúria, e a interação medicamentosa. Sobrou um. E esse um é importante. Por quê? Às vezes você não lembra dele. E eu já tenho uma história também para um caso de aumento dessa molécula que torna a urina avermelhada, que é a mioglobina. Mioglobina é uma molécula que está presente nas células musculares, tá bom? Carita, trauma seria aí hematúria, tá? Trauma do trato urogenital poderia provocar hematúria, e a gente conversou sobre isso. O que a gente ainda não conversou é justamente a presença de mioglobina livre na urina. Caramba, João, mas se a mioglobina está lá no músculo, o que tem a ver com a urina? Como ela pode tornar a urina vermelha? Então, pessoal, olha só. Diante de processos que levam à lesão muscular intensa, o que vai acontecer? Qual é o mecanismo fisiopatogênico? Se eu tenho alguma causa de lesão muscular intensa, quais são as principais possibilidades aí, por exemplo? Nós temos aí o animal que teve um acidente, né, com um acidente ofídico, né, cascavel aí, que vai provocar a lise muscular. Se eu tenho lise muscular, vai acabar liberando muita mioglobina na circulação. Essa mioglobina tem um peso molecular de 17.000, então é pequenininha. Ela passa pela barreira de filtração e ela vai cair aonde? Lá na urina, provocando a alteração da urina. Então, a mioglobina livre, a mioglobinúria, ela pode tornar a urina de avermelhada até escurecida, a depender da sua concentração. Certo? Tá, mas o que pode provocar lise, né, de miócitos, ou seja, lesão muscular, além de, por exemplo, um acidente ofídico? A intermação, a rabdomiólise, pessoal. E
acompanhou um paciente, um Bernese, que estava na fila do banho e tosa, e esse Bernese ele tinha o temperamento um pouco mais arredio, e esse temperamento mais arredio era a ponto de avançar nos funcionários. Então, o que um dos funcionários fez? Amordaçou o paciente, né? E era verão, tá? Aqui na cidade de Itupeva, e o verão ele é com um calor excessivo, tá? Não havia no momento uma climatização do ambiente e, portanto, um Bernese, né? Imaginem um Bernese num calor acima do normal e amordaçado. A gente sabe que quando o animal está amordaçado, ele diminui a sua troca de calor com o ambiente. Então, o que aconteceu? Alguns minutos depois, esse animal teve um decúbito súbito, né? Um decúbito súbito, e ele ficou prostrado, como se tivesse tido um mal súbito. E aí, algumas horas depois, esse animal começou a urinar vermelho e depois a urinar cor de Coca-Cola. E acharam que esse animal tinha um problema de base que não tinha sido detectado até então, né? Que foi um achado naquele momento. Mas, na verdade, o que aconteceu? O animal entrou num processo de intermação, rabdomiólise, um excesso de lise muscular, e essa mioglobina caiu no sangue e foi imediatamente para a urina, dando essa tonalidade aí avermelhada, a cor de Coca-Cola. Então, nesse caso, foi uma urina avermelhada que evoluiu para uma urina cor de Coca-Cola, não provocada por hematúria, não provocada por remédio, medicação, não provocada por hemoglobinúria, e sim por mioglobinúria. Essa eu chamo a atenção porque geralmente o clínico não se atenta para alteração de coloração avermelhada na urina para mioglobinúria. Então, tudo tem que ser contextualizado de forma clara, para que você entenda o que aquele processo pode estar te dizendo. Ah, João, mas a mioglobina, assim como a mioglobina, ela pode provocar um outro problema, além de alterar a coloração da urina? Com certeza. Assim como a hemoglobina, a mioglobina ela precipita nos túbulos renais, provocando inflamação e lesão tubular, gerando aí, consequentemente, uma injúria renal aguda. Olha, você pode ter um problema renal secundário a um problema muscular. Você pode ter um problema renal secundário a um processo de anemia hemolítica imunomediada, justamente porque essa hemoglobina livre, essa mioglobina livre que atingem lá o túbulo renal, vão provocar lesões que vai levar a uma injúria renal aguda, né? E até a falência renal se não for revertido. Certo, pessoal? Então, para resumir aqui, falamos sobre a hematúria, a interação medicamentosa, a presença de hemoglobina livre no sangue e a presença de mioglobina livre. Certo? Então, esses são os caminhos diagnósticos diante de uma urina avermelhada. Porque muito veterinário que ainda está inseguro para interpretar uma urinálise, por exemplo, né, vê uma urina avermelhada e já começa a pensar em causas de hematúria, né? E não necessariamente isso acontece. Ó, tem uma nefrologista que acabou de entrar e a gente estava falando aqui sobre a interação da hemoglobina livre e a mioglobina livre no túbulo renal, como isso pode ser danoso para o túbulo, gerando até uma injúria renal aguda, certo? Então, a gente tem as consequências também, não é só alteração de coloração, tá? Ah, João, mas na urinálise eu vejo mioglobina? Na urinálise eu vejo hemoglobina? Não, a gente não vê, porque é uma molécula muito pequena. O que a gente vai ver é a alteração de coloração, tá? E como é que eu faço? Como a nossa colega perguntou lá em cima, vou procurar aqui a pergunta dela. Como vou saber diferenciar a hemoglobina livre de hemácia na urina? Bom, é simples, né? Lá no teste químico, você vai ter, tanto para a hemácia quanto para a hemoglobina, você vai ter o sangue oculto positivando, porque ele detecta grupamento M e os três têm, a hemácia, a hemoglobina e a mioglobina. Mas como diferenciar hematúria de hemoglobinúria? Primeiro, na microscopia, que é uma parte fundamental da urinálise, a gente vai ver a ausência de eritrócitos. Se você tem uma urina avermelhada e ausência de eritrócitos, a questão da hematúria, se você teve aquele cuidado com a amostra, cuidado com as particularidades daquela urina,
você só tem duas possibilidades com aquela urina avermelhada. Você já excluiu a presença de hematúria. Então você tem a possibilidade de hemoglobinúria e mioglobinúria. Tá? Como é que eu diferencio hemoglobinúria de mioglobinúria? Né? Bom, primeiro, investigar o contexto do animal. Certo? Eu vou precisar de um hemograma. Por quê? Se eu tenho hemoglobinúria verdadeira, eu provavelmente tenho um processo de hemólise intravascular que vai provocar uma anemia regenerativa com alterações na morfologia de eritrócito. No caso da mioglobinúria, eu vou ter outras ferramentas para tentar confirmar esse meu distúrbio, como as enzimas que a gente comentou até nessa semana, que detectam lesão muscular, como a creatinoquinase, a AST, né, TGP, né, a TGO, desculpe, né, que também está presente nas células musculares. Nós temos aí um teste adicional na urinálise, que é a pesquisa de mioglobina, que a gente usa uma reação, e através dessa reação a gente consegue aí diferenciar hemoglobina de mioglobina. Então, tudo precisa ser contextualizado. Mas a questão da diferenciação entre hematúria e hemoglobinúria é justamente a ausência de eritrócitos na sedimentoscopia. Tá? Ah, mas no teste de fita eu consigo diferenciar? Não, porque o teste vai positivar na presença de eritrócito, na presença de hemoglobina e na presença de mioglobina. Então, você só vai saber que tem ali o grupamento M. Mas diferenciar hematúria de hemoglobinúria é no microscópio. Lógico, se eu não encontrar eritrócito, aquilo ali provavelmente é hemoglobinúria, mas ainda tem a possibilidade de ser uma mioglobinúria. E aí é o contexto daquele paciente, né? É no método gota, né, o T, teorizar os achados na individualidade do paciente. Então, eu preciso entender o paciente, que eu estou ali diante dele, para entender as alterações laboratoriais que estão ligadas a esse animal. Certo? Então, era o que eu queria para esse café com exame, que vocês tivessem a noção de que não só a hematúria vai provocar a urina avermelhada, nós temos outras condições que vão estar aqui gravadas para vocês, caso você tenha perdido, vai estar no YouTube também, para que vocês façam um diagnóstico diferencial um pouco mais apurado e até solicitem exames mais triados, né? Mais direcionados para a gente identificar a causa de base para tentar levantar os diagnósticos diferenciais. Tenho uma dúvida, a Nana e Bono, tem uma dúvida. Quando a fita reagente reage muito para o sangue oculto e a urina não está vermelha, nem encontramos hemácias no sedimento. Olha só, pessoal, olha a pergunta dela. O que pode acontecer? Nós temos aí falsos positivos, tá? Olha só. Primeiro falso positivo. Foi uma excelente pergunta, porque acabei não falando sobre os falsos positivos para o grupamento M. Só que como a gente estava falando de urina avermelhada, aí é o contrário. Quando eu tenho algum indício de ter grupamento M presente e não tenho a coloração alterada, tá? Então, o que acontece? Sabe aquela... Primeira coisa que a gente tem que saber. Sabe aquela urina que você coleta da superfície da mesa de atendimento? Cuidado. Por quê? Pode haver, tanto para casos em que você higienizou ou não higienizou aquela mesa. Por exemplo, mas eu limpei ela perfeitamente, usei água oxigenada, né, usei água sanitária, né, que é a cândida. O que pode acontecer? Esses materiais, esses compostos, eles podem catalisar, né, através da reação da peroxidase do grupo M, pode provocar falso positivo. Então, se eu usei peróxido de hidrogênio, se eu usei cloro, eu posso provocar uma reação provocando falso positivo no grupamento M. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer agora é para aqueles casos que o animal urinou durante a consulta e você coletou o material da superfície. Tá? Mas eu higienizei com cloro, com peróxido de hidrogênio, e isso tudo pode provocar falso positivo na tua amostra. Tá? Outra coisa, às vezes você tem aí uma reação, né, uma fita reagente, que não vai macroscopicamente te chamar a atenção,
mas que está presente ali. E isso varia muito. Quando você não encontra eritrócito, muito provavelmente o que está sendo detectado ali é hemoglobina, seja ela causada por um erro pré-analítico, né? Geralmente é isso que acontece, e não necessariamente ela está numa concentração, né, necessária para provocar alterações macroscópicas nessa urina. Então pode acontecer de reagir muito, como você está dizendo, para o sangue oculto e não necessariamente ter a coloração. Por quê? A sensibilidade do teste da fita é maior do que a nossa visão macroscópica da coisa. Certo? Então é importante saber disso também. Né? Por quê? A depender do que está acontecendo naquele paciente, você tem uma sensibilidade maior para a detecção na fita do que na nossa capacidade de avaliar coloração. Tá? Até porque, às vezes, a coloração da urina está bem amarelo escura, né? É uma urina muito concentrada, e você, às vezes, tem dificuldade para entender que existe uma coloração alterada naquela urina, porque vai ter uma mistura de coloração entre o amarelo escuro e um pouquinho de vermelho, e às vezes passa desapercebido mesmo, certo? Então é isso que pode estar acontecendo. Se você excluir a possibilidade de coleta da superfície, que nem é recomendada na urinálise, né? Mas eu já vi isso acontecendo, certo? E aí, como você tem substâncias que reagem na fita positivamente, você pode ter um falso positivo também. Eu não sei se eu te respondi, Nana. Você depois coloca aí se eu conseguir realmente esclarecer a sua dúvida. Se alguém tiver outra dúvida também em relação à urina avermelhada, à triagem diagnóstica, vamos conversar. Obrigado, professor. Nesses casos, o laboratório solta alguma nota? Pensando no primeiro exemplo, que seria a questão da superfície, não é que não cabe, né? Mas, por exemplo, primeiro obstáculo, muitas vezes o veterinário que coleta a urina não coloca o método de coleta. Nós temos aí cistocentese, sondagem, nós temos a micção espontânea, nós temos até, né, que não seria adequado nem receber, mas a coleta da superfície, né, não tem como o laboratório te indicar o que pode estar acontecendo. Mas se você colocou lá na requisição, né, que foi coletada da superfície, teoricamente, é para o veterinário que está ali responsável no laboratório, não colocar isso no laudo, mas te orientar através de WhatsApp, te orientar através de e-mail, enfim, né, utilizar alguma ferramenta para te deixar a par de que aquilo ali pode ser uma interferência pré-analítica. Certo? Alguma outra dúvida em relação a essas condições que afetam a coloração da urina? Não? Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Nós, toda sexta-feira, temos o Café com Exame e ele serve para justamente destravar, em alguns casos, de insegurança, de medo aí diante de laudos, nesse caso aí o laudo de urinálise, para o quê? Qual que é a finalidade disso tudo? É melhorar a qualidade do seu atendimento, porque quando você melhora a sua interpretação, você melhora a resolução do teu caso clínico. Indica alguma fita de urinálise, aí já é uma pegada mais laboratorial, né? Carol, você é patologista, trabalha em laboratório ou você está na clínica? Só responde isso para mim antes de eu te responder. Vamos lá, vou aguardar. Sim, trabalho em laboratório. Então, para você, vou deixar uma dica boa. A Tira Combur, tá? Eu não estou sendo patrocinado. É que, né, a partir de experiências não só minha, mas de profissionais renomados dentro das instituições federais, recomendo a Tira Combur porque ela apresenta, em alguns casos, menos falsos negativos e em outros casos, menos falsos positivos. Então, é uma tira que é confiável, até porque a gente não tem uma tira exatamente veterinária. E, lembrando, aproveitar que os clínicos estão aqui, vocês que utilizam tira na rotina, não considerem leucócito, não considerem densidade urinária, porque isso
provoca muita confusão, né? Se você pegar 90% dos gatos e passar uma tira de urina, vai positivar para leucócito, aproveitando esse momento aí. Por quê? Porque o leucócito lá na tira de urina detecta não o leucócito, mas a esterase leucocitária, que é uma enzima que está presente no leucócito humano, tá? Cachorro tem muito pouca esterase leucocitária, então a maioria vai dar falso negativo. Gato tem substâncias que mimetizam a esterase leucocitária. Então 90% dos gatos, você passa a tira de urina, vai positivar no leucócito, vai achar o quanto o animal saiu aí com diagnóstico de cistite, né, cara? E é só porque positivou no teste de tira urinária. Você vai olhar a microscopia, não tem um leucócito para dar um sinal de vida, né? Então, pessoal, espero que eu tenha sanado aí as dúvidas que surgiram no Café com Exame. E lembrando que assim que eu encerrar essa live, eu vou colocá-la, disponibilizá-la no Instagram, certo? Ah, tem outra aqui. Professor, o pH 8 em canino é preocupante? Olha só, o pH canino, ele pode ser alterado por diversos mecanismos, tá bom? Então, assim, não é questão de ser preocupante ou não ser preocupante. O que a gente tem que ter noção é o que alcaliniza e o que acidifica o meio, né? Então, o que pode acidificar o meio? Uma cistite, né? Uma inflamação, porque muda, né? A secreção de proteína, muda o pH, né? O que pode provocar acidificação? Dieta rica em proteína, anorexia, acidose respiratória, algumas metabólicas, terapia com furosemida, alcalinização. O que a gente pode ter aí? Bactérias que são urease, né, positivas, por quê? Essa cistite provocada por bactérias de cistite urease positiva vão quebrar a ureia e provocar amônia aí, aumento de liberação de amônia, vai alcalinizar o meio. Alcalose respiratória, alcalose pós-prandial, retenção urinária, isso tudo alcaliniza o meio. Então, o pH não tem a ver muito com prognóstico, tem a ver com causa de base. E é isso que a gente precisa investigar nesse paciente. Tá certo? Tudo bem, o pH tende a precipitar mais cristais, tende a formar urólito, aí já é um outro passo, certo? Então, é isso que a gente tem que investigar. Pensa em lançar um curso de novo, por favor? A gente tem aí, vou antecipar, dar um spoiler aí, que a gente está tentando lançar novamente o nosso curso de urinálise, que já está completo, na Black Friday. Tá? A gente está avaliando para ver se isso vai proceder ou não. E se proceder, como Black Friday, vai ter um preço especial aí para quem está acompanhando as nossas redes. Tá bom, pessoal? Então, Black Friday vai ter novidade. Provavelmente no curso de urinálise. Beleza? Então, a gente vai conversando nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos. Bom café. Estou terminando meu café aqui. E boa jornada de rotina aí na Clínica de Cães e Gatos para todos, tá? Um abraço aí.